Olá! Aqui estamos nós, eu e meu delineado gatinho, para conversar com a sexóloga Vanessa Nascimento sobre empoderamento feminino. Vamos esperar o pessoal chegar, esperar a Vanessa entrar para a gente poder convidá-la. Se tiverem perguntas, mandem suas perguntas pelos comentários ou pelo WhatsApp. Obrigada! Fui fazer uma make, né? Assim, pra poder vir falar sobre empoderamento feminino. Tinha que estar aqui com o meu delineado gatinho. Vanessa entrou. Deixa eu chamar a Vanessa aqui. Oi, Gi. Olá, Vanessa. Ah, Tudo tudo bem? bem? Tudo. Como é Olha. que tá a minha imagem aí? Tá um pouquinho branca, mas dá pra te ver, eu acho. Aqui tá Tá, assim. Meninas, digam alguma coisa, tá bom? Não tá tá? bem. Tá Eu dando estou pra te ver, Vanessa? vendo bem, vendo e ouvindo bem. Pronto, acho que aqui também. Bom, vou começar me apresentando, como sempre. Eu sou Mariana Carneiro, publicitária, trabalho com comunicação há mais ou menos 15 anos. E desses 15, mais ou menos 10 bem focada no mundo digital. Sou a criadora do Empreendedoras pelo Mundo, que hoje é um grupo de ajuda mútua, entre elas. A Vanessa está aqui hoje para participar com a gente, para falar um pouquinho sobre empoderamento feminino. E se apresenta também, Sim. Vanessa, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história pra gente começar nessa vibe. Vamos, vamos. Então, eu sou enfermeira, minha formação de base é enfermagem, mas de algum tempo eu atuo na área de sexualidade. Tenho o título de especialista em sexualidade humana pela Sociedade Brasileira, SBRASH, Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. E eu vim para Portugal para fazer o doutoramento na Universidade do Porto. Então, nesse momento, eu faço o doutorado na Universidade do Porto em sexualidade humana. Sou mestre em crítica cultural e atuo com as terapias com a terapia sexual e integro a terapia sexual à terapia de vivência transpessoal e a programação neurolinguística. Tá? Tá, explica melhor pra Então, gente o que que é isso. então, vamos lá. A terapia de vivência transpessoal é uma técnica que a gente busca resgatar os sentimentos negativos que as pessoas têm de vivências, normalmente são vivências da infância, e que hoje em dia reflete nos comportamentos. Pode ser comportamentos da vida sexual ou não, de um modo geral, tá? Uhum. Então são comportamentos negativos que estão se refletindo hoje em dia. E com a programação neurolinguística, a gente faz uma reprogramação positiva em favor disso. Tá? Então, a gente esgota esses sentimentos negativos através da vivência transpessoal, reconhece e esgota esses sentimentos e reforça a positividade com a programação neurolinguística. É basicamente isso. Tá. E empoderamento feminino, né? Vamos Primeiro, lá. o que é isso? Então, o conceito de empoderamento, a palavra em si, ela vem de poder, né? Só que quando a gente usa empoderamento feminino, a gente não está usando o termo voltado para o poder propriamente dito, tá? O poder aqui, nesse sentido, é o poder da pessoa sobre si mesma. Como que ela se empodera, se torna uma pessoa de poder em relação a ela mesma, tá? Então, não é o poder que é determinado por questões financeiras, não é este tipo de poder, não é um poder político, de certa forma até é, porque a partir do momento que eu tenho poder sobre mim mesma, é uma questão política, uma questão até social, né? Uhum. Mas não é um poder voltado que você tem imposição e autonomia sobre outras pessoas. É referente a você, tá? Então,
o empoderamento nesse sentido aqui é isso. E ele pode ser dividido em níveis. Em nível individual, que é o que a gente vai, eu acredito que é o que nós vamos focar aqui hoje. A gente pode até passar para os outros níveis que quando a gente está falando de um grupo como das empreendedoras pelo mundo, a gente pode estar falando um pouquinho também do empoderamento a nível de organização, ou então até mesmo a nível de comunidades empoderadas, seria a comunidade das mulheres empreendedoras pelo mundo. Muito bom. Então, o empoderamento pode envolver esses 3 níveis: o individual, organizacional e comunidades. Muito bem. Fique à vontade, o palco agora é teu. Vou estar aqui mediando um pouquinho, mas fica à vontade para falar da forma como você preferir. Tá bem? Tá bem, tá bem. Então, vamos lá. O empoderamento aqui, vou começar por este nível individual, tá? E saindo, então, o que é esse empoderamento? Esse empoderamento aqui, ele vai para o nível de aquisição de conhecimentos. A partir do momento que eu tenho consciência, tomada de conhecimento, de consciência, de pensamento crítico, reflexivo, eu começo a me empoderar para as tomadas de decisão. Isso pode ser para a vida pessoal, para a vida profissional, para os relacionamentos. Eu posso deixar de ser uma pessoa submissa. Tá? E isso envolve uma gama de situações. Tá? Mas isso eu consigo, assim, facilmente. Eu decidi que a partir de agora eu vou ser uma mulher empoderada. Eu facilmente, eu mudo essa conduta, eu viro um botãozinho e eu já... eu vou ler um livro sobre empoderamento e eu já vou me empoderar? Não, né? Isso é de dentro. Isso tem que vir com... Às vezes precisa de terapia, às vezes precisa de um acompanhamento de um profissional... Porque a pessoa precisa realmente mudar de conduta, de atitude. E o empoderamento, ele leva justamente a isso. Se eu vivo um relacionamento onde eu sou subjugada, desvalorizada, eu preciso internalizar as questões positivas, adquirir conhecimento, adquirir autocontrole, confiança e uma série de sentimentos positivos para eu poder tomar uma atitude, tomar uma consciência crítica, reflexiva em favor de uma atitude empoderada em relação a isso. Deu para compreender? Deixa eu só fazer um parêntese aqui para responder um comentário. A Josiane Dias pediu para tirar os comentários para a gente ver melhor você. Mas a gente precisa dessa interação com vocês. Vão ter perguntas, então o ideal é que realmente os comentários fiquem abertos. Tá bom? Josi, beijo! Estúdio da Jota. Pronto. Era isso. Ok. Vamos lá. Mas já está tendo perguntas aí, Mari, que eu não estou acompanhando as perguntas. Não, fica tranquila que se tiver pergunta, eu aviso. Tá bom? Eu estou acompanhando aqui, nem se preocupa. Tá. Então, vamos lá. Então, o empoderamento, ele passa por questões intrapessoais, interrelacional e culminando no comportamental, tá? As intrapessoais são essas internas, que eu vou ter tomada de consciência, eu vou ter autocontrole, eu vou ter determinação, elevação de autoestima. No caso, por exemplo, das empreendedoras pelo mundo, eu vou ter consciência da minha capacidade, tá? Do meu merecimento, do meu poder em alcançar o que eu quero, a minha capacidade para fazê-lo, tá?
E isso vai para um segundo nível, que é o interrelacional. Então, eu começo as pessoas que estão se relacionando comigo começam a ter essa tomada de consciência crítica da minha pessoa também, em favor de mim. E eu começo a enxergar esses agentes causais e que perpetuam essas consciências, tanto que perpetuam como as que causaram antigamente as negativas, que faziam as consciências negativas, né? Então, eu começo a identificar esses agentes, tá? E dali para frente eu começo as mudanças de comportamento. Tá? Então, os comportamentos começam a ser mudados. E aí eu começo a gerir as situações em que eu vivencio. Tá? Como eu disse anteriormente, essas situações podem ser imensas no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, com colegas de equipe, deste modo. Acho que já temos uma pergunta aqui, Vanessa. Tá, a Josi está falando que se fechar, fica o espaço específico para as perguntas. Eu vou fazer isso, então. Eu vou fechar os comentários, vou só fazer essa pergunta dela. Quem quiser perguntar, precisa ir nessa interrogaçãozinha que está aí do lado, tá? Aqui embaixo. Lembre-se que para perguntar, precisa clicar na pergunta. Beleza? Deixa eu ler aqui o que é que foi justamente uma pergunta da Josi. De que forma podemos ir em busca dessa conquista de autoestima que podem se perder ao longo da vida? Tá. Essa conquista da autoestima, primeira coisa, todos nós somos capazes, capacidade está dentro de cada um de nós, né? Nós precisamos, antes de acreditar no outro, acreditar em nós mesmos. E eu tenho que partir desse princípio, tá? Mudança, eu tenho que querer, tá? Toda mudança vive modificações interiores que podem desestruturar inicialmente, porque a gente vai mexer em algumas vivências passadas que podem ser negativas. Então, relembrar traumas, situações que machucaram, que doeram, mas que são importantes para serem trabalhadas para despertar sentimentos positivos e fortalecedores, tá? Então, tem que partir desses princípios. Capacidade que nós temos, o conhecimento, buscar, querer a mudança, tá? E começar a trabalhar essas questões. É o que? Identificar o que eu quero. Qual é o meu objetivo? Tá? Eu quero melhorar em quê? No trabalho, eu preciso alcançar um sucesso que ainda não veio. Com meu companheiro, a gente briga demais. Eu foco muito na questão relacional, porque é minha área principal, né? Então, a gente vê muito na situação dos relacionamentos, nós fomos criadas. Você é mais nova do que eu, né, Mari? Mas eu vou colocar nós somos. Mas tem uma Claro, nós mulheres somos. aí por trás também, que são da minha geração, tem mais novas e tem mais velhas. Mas eu vou usar essa terminologia. Porque, de um modo geral, e ainda hoje é assim, as mulheres não são criadas para o mundo como os homens são. Tá? Então, é muito comum eu receber no consultório companheiros, parceiros, querendo que as mulheres, que a própria parceira se liberte e tome poder do prazer de uma relação sexual, pode fornecer, pode dar ao casal. E tem muitas mulheres que não conseguem vivenciar isso. E isso vem da criação, muitas vezes isso vem da criação, porque não foi criada para sentir prazer. O sexo A gente foi meio que criada para servir, né? Não só com relação ao sexo, mas com relação à vida matrimonial, vamos dizer assim. Né? E não sim, só. para ter Acredito que até
Para Até ser quando a gente mãe, fala para ser boa no... esposa, E né? mesmo Para no ser âmbito boa profissional. dona. Sim. E hoje, o que que acontece com nós dessa geração? Nós que ganhamos o mundo, somos empreendedoras. Além disso tudo, nós queremos ser boas profissionais. E como nós damos conta de tudo isso, Sim, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai ficar para trás. Normalmente é aquilo que vai dar mais trabalho, né? E uma vida sexual prazerosa, ela dá trabalho. Ela não é fácil. É igual atividade física para manter um corpo bonito, dá trabalho. Uma dieta para manter um corpo saudável, dá trabalho. Então a gente acaba, dieta eu começo hoje, eu deixo para amanhã, eu vou deixando. E assim a gente vai fazendo também com os nossos relacionamentos. Ah, hoje eu resolvo assim, passo a mão, resolvo um pouquinho, deixo para amanhã, o problema vai virando uma bola de neve, não é? é verdade. É verdade. E me diz uma coisa, agora eu vou. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Meninas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, precisa clicar nessa interrogaçãozinha aqui embaixo, tá? A gente deixou desativado os comentários para vocês verem melhor a Vanessa. Eu sei que eu passo uma imagem, muitas vezes, de muito mais empoderada do que eu sou pessoalmente, né? O que eu sou na minha vida pessoal, eu tenho total noção disso. Eu tenho inúmeras fraquezas e acredito que todo mundo tem, até as mais empoderadas têm as suas fraquezas. Eu passei por um processo muito complicado, principalmente na época da minha gravidez, né? Não só, mas na maternidade em geral. Eu não pensava em ser mãe, não queria ter filhos, eu não pensava em casar, né? Minha vida inteira eu disse, eu nunca vou casar, nunca vou ter filhos, isso não é pra mim, vou passar a vida trabalhando, vou me dedicar ao trabalho. Sempre fui assim. E aí acabou que eu engravidei, né? Não foi uma coisa planejada, nós já namorávamos, mas não foi uma coisa planejada e eu engravidei. E minha vida mudou de cabeça pra baixo, assim, em todos os sentidos. Primeiro porque eu tive que parar de trabalhar, porque eu enjoava muito, eu não conseguia ficar sentada, minha coluna doía, tive problema, enfim, não conseguia trabalhar. Eu não conseguia me concentrar no trabalho nem física nem mentalmente. E realmente decidi parar. E quando eu decidi parar, eu decidi que ficaria com ele até ele fazer 1 ano, né? Então também foi uma outra decisão muito difícil na minha vida. Claro que eu não consegui passar 1 ano parada, né? Me inventei outras coisas e fui inventando coisas para fazer que eu pudesse fazer dentro de casa. E daí vem a minha história realmente dentro do empreendedorismo, né? E principalmente nesse trabalho digital, em casa e tudo isso. Mas eu tive uma questão muito, de certa forma, engraçada. Quando eu engravidei, eu decidi que eu não queria mais ser aquela pessoa. Eu teria por obrigação de ser uma pessoa diferente. Eu teria que assumir a identidade, eu não vou nem dizer o personagem, porque não é, né? Mas a identidade da Mariana mãe, da Mariana esposa, né? Não era casada, mas pronto, tinha uma vida de casada, da Mariana família, né? Uma coisa que eu nunca pensei em ter e que eu não estava dentro dos meus planos. Mas eu entendi, ou eu coloquei na minha cabeça, enfim, naquele momento que era aquilo que eu tinha por obrigação de fazer. Então eu peguei todas as minhas roupas, eu doei todas as minhas roupas. Eu doei tudo que eu tinha que eu achava que não fazia parte daquele momento. E eu simplesmente me anulei por completamente. E passei a vestir a roupa, né? Literalmente, mas também no sentido mais figurado, da mãe. E isso para mim foi um processo muito difícil, né? Tanto passar por isso, quanto conseguir voltar, sair disso, né? Porque meu filho hoje está com 9 anos. Hoje eu já consigo ter uma vida dissociada da vida dele. Não totalmente, porque pronto, filho é filho e a gente nunca vai deixar de ser mãe, né? Mas eu já consigo ter uma vida dissociada da vida dele.
Por mais que a gente tenha que reorganizar as agendas aí para dar conta de tudo, mas tenho. E eu tô numa constante briga para agora tentar sair disso. Como é que funciona a questão do empoderamento nessas fases? Por quê? Vinha a minha... Pronto, eu não era tão adolescente quando eu fui mãe, eu já tinha 26 anos, 27 anos, quando meu filho nasceu. Mas eu vivia uma vida sem muitas responsabilidades familiares, né? Nenhuma. Já morava sozinha, trabalhava, pagava minhas contas, não devia nada a ninguém e vivia do jeito que eu queria. E aí eu tive que mudar tudo isso, assumir um outro papel. E agora eu tô reorganizando a minha vida de novo para entender que eu posso estar ali no meio termo e que eu não preciso ser só uma coisa ou outra coisa. Fala um pouquinho aí, eu falei demais, mas para poder te dar uma... Mas precisava falar para contextualizar a situação. Exatamente, para te dar um parâmetro geral de tudo. Isso. E me fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que não sou só eu nessa situação. Não, isso é muito comum. Inclusive, eu vivencio até hoje, porque eu continuo falando isso e continuo assustando as pessoas com isso, mas é uma fala minha e que muitas mulheres não têm coragem de dizer. Porque normalmente a gente vê uma mulher, a gente vê a maternidade associada a essa mulher. Mas não está. Isso é de cada uma. E eu queria voltar lá no começo da sua fala, quando você falou que você sabe que você mostra um empoderamento que você julga que você não tem. Mas o empoderamento, ele não domina todas as áreas da gente. Então, o empoderamento que você transmite, eu acredito que você tem assim. Você tem este empoderamento de domínio de tecnologias na área da publicidade. O que eu julgo que você tenha dito que não tem, possa ser este na área da maternidade. Porque a gente não tem domínio de todas as áreas. A gente não é empoderada realmente em todos os setores. Isso é um ponto-chave. Permitir o reconhecimento das nossas fragilidades. Tá? Então, ponto primordial e que eu acho que é um ponto ganho para toda mulher. Saber reconhecer a sua fragilidade e verbalizar sem vergonha. É isso que eu falo que eu choco em relação à maternidade também. Eu tenho 3, tá, Mari? São 3 filhos. E também não acho fácil a maternidade. Nunca achei. Tá? E sempre falei isso, né? Por isso que eu amo menos os meus filhos. Mas sempre criei meus filhos com ajuda. Porque eu sempre falei, sozinha eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Então, isto eu acho reconhecer e a gente poder falar isso. E falar sem medo de ser julgada. Porque o julgamento mais importante é o nosso mesmo, não é o do outro. Então, a opinião do outro, agora, neste momento... Você abriu os comentários, não dá para escrever. Estão pedindo para abrir os comentários que não dá para escrever. Pois é, eu vou reabrir, não tem jeito. Vamos. Então, reabre. A minha imagem também da câmera não está muito boa, então não tem problema os escritinhos me tampando, não. Acho que o importante agora é ouvir a Vanessa. E depois vão lá no Insta da gente direitinho e ver as imagens da gente, né? Não se preocupem também, porque essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas e depois vai ser publicada tanto no Facebook, na página do Empreendedoras pelo Mundo, quanto no YouTube também, tá bom? Então não se preocupem que vocês conseguem ver depois também. Pronto.
Então, eu acho isso muito importante, Mari. A gente identificar, reconhecer essa fragilidade e colocá-la para fora, tá? Sem nos preocuparmos a quem ela vai atingir. É claro que eu não quero atingir de forma alguma o meu filho, tá? Porque mãe, tudo que ela faz, eu pelo menos sou dessa teoria, que tudo que a gente faz querendo melhor. Claro que nem sempre a gente consegue, porque educar não é fácil. Mas ser mãe também não é fácil, não tem manual pronto. A gente aprende no dia a dia, na luta. Então, olhar para o teu filho de 9 anos, a minha mais velha tem 14, a minha do meio tem 9 também. Às vezes eu olho para ela e falo, minha filha, eu preciso da tua ajuda, porque a mamãe também não está sabendo como resolver. Né? E eles reconhecerem que eles são importantes nesse processo com a gente. Tá? Agora, nós precisamos saber separar um monte de coisa. O ser mulher, do ser mãe, do casal. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, às vezes, quando se engravida, se tem o primeiro filho, o casal para de se relacionar, para de ter vida social, de ter vida noturna só os dois, um momento só os dois. E isso é muito importante também. Então, saber fazer esses reconhecimentos e essas separações. Tá? A maternidade, ela traz para a mulher maturidade, traz ganhos muito importantes, que devem ser valorizados e não desprezados. E isso para a vida sexual dela também. Certo? E eu acho um outro ponto também que eu tinha pensado aqui da gente conversar hoje além disso tudo, a gente ainda tem um outro passo, que é estar num país que não é o nosso. Começar de novo uma vida, né? Porque, de certa forma, claro, a gente não recomeça a vida do zero, mas a gente tem um novo começo em um monte de coisa. E isso inclui nossa vida pessoal, nossa vida familiar, né? Que não seja ali a família primeira, vamos dizer assim, imediata, né? Marido e filhos, ou esposa e filhos, mas nós temos uma ruptura aí com o restante da família. A gente tem uma ruptura profissional também, porque a maioria das pessoas que vem para cá não consegue trabalhar na sua área, né? Acaba tendo que trabalhar em outras áreas, o que também pode ser uma nova oportunidade para se desenvolver em outra coisa que você gosta, mas isso nem sempre acontece, né? Tem gente que acaba fazendo coisas que nem gosta, porque precisa pagar as contas, precisa de um contrato de trabalho para poder estar aqui no país. E muitas vezes a gente fica realmente um pouco fragilizado, né? Vamos dizer assim, nesse processo. O que é que tu tens a falar sobre isso também? Olha, e juntando isso que você falou, nós ainda estamos vivendo esse processo de quarentena, né? Pois eu acredito que todas nós aqui que estamos essa mudança para Portugal, essa adaptação, esteja sendo muito difícil. Eu também estou nessa realidade. No Brasil, eu dava aula numa universidade. Aqui eu não consigo essa inserção, ela está difícil. Aqui a gente não tem quantitativos de instituições privadas que a gente tem no Brasil, aqui é só pública, e os processos seletivos têm alguns exigem até a nacionalidade portuguesa, então é um caminho que realmente está mais difícil para mim. E é o que você falou, todas nós temos essa dificuldade aqui de inserção. Juntando isso tudo, estamos confinados. Não na casa posso dizer assim, entre aspas, não na casa da gente. Porque a realidade está sendo muito diferente. Eu, por exemplo, estou morando em um apartamento que eu acredito que todo mundo tenha estranhado, assim como eu estranhei. Os apartamentos aqui não têm área de serviço.
o famoso tanque que a gente está acostumado lá no Brasil. Tudo, a máquina de lavar roupa dentro da cozinha, tudo isso já é um choque muito diferente para a gente, né? E a gente se vê mulheres determinadas, querendo correr atrás profissionalmente, querendo se engajar no mercado, e todas essas dificuldades que a gente não esperava, que muitos não esperavam encontrar, é que a gente encontra. O que eu acho que é importantíssimo, que o grupo já acho que já está fazendo muito bem, que é dar as mãos, nós darmos as mãos umas às outras, porque caminhadas sozinhas, se você consegue alcançar o objetivo, eu consigo, mas é muito mais difícil. Quando eu tenho companhia, quando eu tenho alguém para me ajudar, quando eu tenho alguém para me levantar. Então, estar junto com as pessoas se torna muito mais fácil. E trabalhar os sentimentos positivos. Sempre trabalhar os sentimentos positivos. O que eu tenho feito na minha rotina? Porque eu também tenho as minhas oscilações de hoje eu acordei mais triste, estou desmotivada, esses dias que está chovendo muito, que está frio, não dá vontade de sair da cama. O que assim? Reconhecer o que te faz bem. Eu, por exemplo, adoro música. Acordo, já vou ligar o som. Vou ligar, vou cantar, vou para a cozinha fazer café cantando. Então, reconhecer o que deixa a gente bem, o que deixa a pessoa bem. Para trabalhar sempre esses elementos. E isso, conversar em casa. Conversa com os filhos, conversa com o companheiro ou a companheira. O que a gente pode estar fazendo para a família ficar bem nesse momento? Vanessa? Voltou. Tinha caído? Então, eu acho isso muito importante, tá? Fazer esse reconhecimento do que dá uma baixada na gente e trabalhar ao contrário. Então, isso me desmotiva? O que me motiva? Vamos trabalhar o que motiva para a gente sair dessa situação. Então, isso são pontos muito importantes. E os comportamentos da gente, eles vêm das nossas crenças. A programação neurolinguística, ela não é apenas, como muitas pessoas pensam, que é só eu ficar repetindo, a pessoa ficar repetindo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não é uma programação neurológica, vou dizer assim. Nós temos no nosso consciente, nós temos dois níveis, o nível consciente e o nível inconsciente. A maior parte do funcionamento do nosso cérebro é ao nível inconsciente, que a ciência ainda não explica. Tá? Apenas 10% do nosso cérebro é consciente, o restante é inconsciente. E esse inconsciente gera as nossas atitudes de onde? Das crenças. Mas eu mudo uma crença automaticamente? Eu não quero mais acreditar nisso e simplesmente eu vou lá e mudo. Não. Essas crenças minhas, para serem mudadas, elas têm que gerar sentimentos. Eu tenho que ir no interior dessa pessoa, buscar esses sentimentos para reprogramar essas crenças, para gerar novos sentimentos e, com isso, novos comportamentos. É um ciclo. É um ciclo. Então, assim, imagina um ciclo, se eu tivesse jeito
de colocar PowerPoint aqui agora, eu já ia começar a dar aula. Entrar lá Olha, na minha... tem uma pergunta aqui. Ah, Deixa eu ver. Da Josi. Vanessa, você acha que uma rotina positiva, produtiva, pode ajudar nesse resgate ou aquisição do empoderamento? sim, claro. Entra muito nessa questão que eu estou falando agora. O que eu ia brincar, que eu ia colocar um slide? Porque eu ia mostrar como que funciona esse ciclo. Se eu tenho uma atitude positiva, que é o caso da pergunta dela, se eu tenho uma atitude positiva, então eu vou até levar isso para uma relação sexual. Se eu tenho uma relação sexual prazerosa, na próxima relação sexual, qual é a possibilidade dela ser prazerosa de novo? É 50%. Eu vou ter uma terceira, dos 50% já passa de 70%. Por quê? Porque minhas duas crenças anteriores foram positivas. Eu já Então, estou eu estou aberta. reforçando cognições positivas. Se isso é o contrário, eu tive uma relação, ela foi positiva. A segunda foi negativa. Então, eu já vou para a terceira, pode ser positiva ou pode ser negativa. Se eu tenho ela negativa de novo, eu já vou para a quarta. Eu tive duas negativas e uma positiva. Qual que é a tendência da quarta ser? Negativa. Uhum. Porque eu começo a fazer o reforço negativo. Então, reforçar atitudes positivas nesse momento, se eu tenho atitudes positivas, claro que vai ser muito benéfico. Claro que sim, isso não há dúvida, tá? Mas o empoderamento tá em saber reconhecer isso também. Opa, não é porque aconteceu uma vez assim que a próxima tem que ser. Então, eu saber reavaliar por que aconteceu isso, identificar o que me levou a esse desgaste que houve, que aconteceu esse momento que foi negativo e não positivo, para eu ter um resultado positivo novamente. Isso é o empoderamento. Saber fazer esse reconhecimento e mudar o comportamento, mudar a atitude. Meninas, vocês têm alguma pergunta a mais para Vanessa? Oi, Vanessa, não te ouvi. Fala de novo. Espero que tenha respondido o que ela perguntou. Acho que sim. Alguém tem mais alguma pergunta para Vanessa? Deixa eu ver aqui se tem alguma que passou. Que live maravilhosa, tá linda. Não estou ouvindo agora, ficou sem som. Não tá me ouvindo? Não, não estou te ouvindo. Ficou sem som. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou é só a Vanessa que não tá me ouvindo? Não, nada. Vanessa. Eu vou acabar aqui com nada. Nada? Nada. As meninas estão dizendo que estão me ouvindo normal. Mas ela tá me ouvindo, viu? Eu vou tirar a Vanessa e vou chamar de volta. Peraí. Vou chamar a Vanessa de novo pra gente finalizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Vanessa de volta. E agora? Pronto? Voltou. Ah, que bom. Pronto. Ah, Estava perguntando para as meninas se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, sim. Será que estavam me ouvindo? Não. A Dani falou, pior quando as nossas atitudes não são suficientes e nós nos cobramos demais. Ou nos cobramos mais. repete, por favor, Mari. A Dani falou assim, pior quando as nossas atitudes não são suficientes e nós nos cobramos mais.
Pois é, mas aí volta naquela questão que eu falei. A gente tem que reconhecer que nós temos limites, tá? E o que que é o mais? O mais é para mim ou é para o outro? Eu quero alcançar para mim ou quero alcançar para o outro, tá? Então, reconhecer os limites é uma forma de estabelecer eu estabeleço meu objetivo, tá? A partir do momento que eu tenho a aquisição de conhecimento, que eu tenho a aquisição de empoderamento, eu sei se aquele limite vai estar alto ou não para mim, tá? E reconhecer isso não é fraqueza. Muito pelo contrário, é força. A mulher, qualquer pessoa, conseguir verbalizar dificuldades, limites, isso não é fraqueza, isso é força, tá? Porque é isso que as pessoas não esperam da gente. As pessoas esperam que a gente fale, mas eu posso, mas eu quero, mas eu consigo. A gente quer, a gente consegue, eu acredito muito nisso, sim. A gente quer e a gente consegue. Mas a gente tem que saber como. Porque tem pessoas que querem e conseguem as coisas, mas passam por cima dos outros também, né? Então a gente tem que saber os limites que eu posso para alcançar isso. E às vezes está dentro disso, né? Então o mais, tem que ter cuidado com esse mais. O que é o mais? É mais para quem? Né? Igual o conceito de normal. O que é normal? Dentro da sexualidade, a gente trabalha muito essa questão da normalidade. O que é normal? Tá? Eu escuto muito pessoas que vêm para mim, homens, por exemplo, porque eu não consigo tantas vezes, ou porque a mulher não quer mais de uma vez por semana, ou o casal acha que tinha que ser 2, 3, e vem sempre com o conceito do normal. O que é o normal? Né? Então, nós temos que ter cuidado com essas nomenclaturas. Tá? Legal. Porque o mais pode me levar a desgaste, que vai ser desnecessário. Oi. Tem uma outra pergunta da Regina. Essa nova rotina familiar é uma oportunidade de trabalharmos o empoderamento? Sim. Eu acho que a primeira oportunidade, a principal delas, que tudo vem através disso, é a comunicação. Essa nova rotina está dando uma abertura para os casais se comunicarem, que antes não tinha. Às vezes os horários não eram compatíveis, às vezes um estava chegando para trabalhar, o outro estava saindo. Ou então, se os dois trabalham no mesmo horário, mas chega à noite em casa, tem dever dos filhos, tem celular para atender, tem rede social, tem o trabalho que você traz para casa. Então, essa nova rotina está dando esse tempo para os casais, para as famílias abrirem a comunicação. A partir da comunicação, você consegue tudo, até o empoderamento, o próprio empoderamento. Então, eu acho que este a base principal agora neste momento. Abrir as comunicações, tá? Está aberta a comunicação. Agora, estar aberta à comunicação significa também saber ouvir. Porque às vezes acho que comunicar é falar e tem dificuldade no ouvir, né? E a gente ouvir do outro que um comportamento nosso incomoda não é fácil, né? E isso é o grande desgaste, às vezes, nos casais, porque o parceiro ou a parceira coloca o que não gosta do outro, mas você deixa a toalha molhada jogada, e não sei o quê, mas também não quer ouvir ao contrário. Mas você deixou a comida destampada e estava fria. Então, eu coloquei duas questões aqui bem ditas, masculina e feminina, mas não necessariamente essas situações.
Mas, então a gente às vezes quer falar do outro, só enxerga o que incomoda do outro pra gente, mas não enxerga o contrário. E tem a dificuldade de ouvir, né? Então a comunicação para estar aberta, eu tenho que saber ouvir também. Agora, eu acho uma coisa que é muito importante que os casais precisam, antes de começar esse diálogo, estabelecer a forma como ele será feito. Não precisa envolver rispidez. As coisas podem ser faladas com leveza, com sutileza, com delicadeza. Porque senão realmente você agride o outro. Né? Então eu tenho que estar aberta para ouvir, mas antes de começar, estabelecer o tom que vai ser utilizado para a conversa. Às vezes até numa forma de comédia, de brincar, um jogo. Eu tenho uma cartilha que eu escrevi que eu normalmente dou para os pacientes que seria minha prescrição para começar essa conversa em relação às questões da sexualidade. E nela eu proponho um exercício que ele pode ser feito e é assim. Eu sugiro que o casal pegue uma vela, cada um tem sua vela. Tá? Porque o que acontece na maioria das vezes? A gente não identifica, tem dificuldade de identificar essa situação. O que eu faço que incomoda no outro? E o outro, a mesma coisa, o que ele faz que me incomoda? Então, cada um tem sua vela. Quando o parceiro ou a parceira faz uma atitude que me agrada, eu acendo a vela. Essa chama dessa vela está representando a positividade. Quando ele tem uma atitude que eu não gosto, eu apago essa vela. E aí é o momento de você falar, mas por que você apagou a vela? Por que você acendeu a vela? É porque eu gostei, porque isso me fez bem, porque... mas eu posso fazer isso de outra forma sem ser com a vela? Pode. Você pode, cada um pegar um papel, uma caneta e começar a anotar. Só que aí da anotação, eu acho que pode ir mais para uma comunicação mais ríspida, por isso que eu indico mais a questão da vela, porque na hora ali, se apaga, se acende já no momento, a pessoa, por que você apagou? Por que você acendeu? Vou. Então você brinca e vou apagar a vela, não gostei disso aqui agora. Tá? E aí no dia a dia você vai fazendo esses apontamentos e vai mostrando a pessoa sem agressividade. O ideal é que se crie, então, um código e nesse código seja aberto esse canal de comunicação. Sim, sim. E isso leva ao empoderamento do casal. Porque o casal que passa a se comunicar é empoderamento. Legal, deixa eu ler alguns comentários que estão aqui. A gente já está com 10 minutinhos só aqui sobrando. A Lorraine falou, a cobrança vem devido muito às redes sociais, a questão de se autocomparar ou comparar com outras pessoas. Afinal, todo mundo só posta coisas fodas e perfeitas nas redes e no final você se sente péssima. Realmente, isso é uma coisa complicada nos dias de hoje, né, Vanessa? Pois é, mas aí é o que a gente está falando, né, Meg? A gente tem que olhar para a gente, tá? E deixar um pouco o outro de lado, tá? A vida do outro é a vida do outro. E será realmente que é verdade? Pois é, até porque a gente sabe que as pessoas só postam as coisas boas, né? Não adianta ficar se comparando se você tem essa consciência, mas inconscientemente a gente acaba se comparando mesmo. Não tem jeito. Pois é, mas tem que... Eu acho que isso é uma... Eu não quero... Deixa eu ver que termo que eu vou usar. Eu ia usar maturidade, mas não é uma questão de maturidade. Eu acho que passa pela questão de uma evolução espiritual, a própria maturidade. Eu acho que envolve uma série de situações para você chegar a um certo tempo da sua vida e literalmente você falar assim, olha, o outro é o outro. E
colocar ele de lado. Tá? A minha vida cuido eu. Eu acho que isso é muito importante. A Josi falou, antes de sentir o empoderamento, é interessante termos nossa autoestima muito bem trabalhada. Sim, mas a autoestima está dentro do empoderamento. Eu não me sinto empoderada se eu não tiver autoestima, né? A autoestima vem dentro dos sentimentos, daqueles níveis que eu falei, de trabalhar interpessoalmente. Então, a autoestima vem aqui. Espera um pouco. E aí ela falou também, o grande lance dessa nova rotina é a oportunidade incrível de você avaliar como está o seu relacionamento. Se você não olhava para o seu relacionamento e se fechava no trabalho, tendo um casamento sem entrosamento, esse é o momento, esse momento está fazendo gritar por esse olhar. Espera aí que eu me perdi um pouquinho na pergunta. Se você não olhava Não, para... foi só um comentário. A Josi disse que agora é realmente o momento de você olhar para o seu relacionamento, né? Ter essa interação. Se você não fazia isso, você está sendo obrigado a fazer isso agora mesmo sem querer. Sim, e nós podemos aproveitar isso para fazer um foco positivo. Poxa, o que eu preciso resgatar aqui? O que é necessário resgatar aqui? É a comunicação, que a maioria dos casais não tem? É a vida sexual. Meu desejo, meu despertar para a vida sexual que está adormecido. O que eu preciso resgatar aqui? O que eu posso fazer? Então volta. Ah, mas na época que eu namorava era assim, Volta e vamos buscar. Dá para fazer aquilo de novo? Ah, não dá mais. Então, o que eu posso fazer agora que vai me trazer esse sentimento de novo? Lembrando que o sentimento vai me gerar cognições positivas e aí eu começo a ter comportamentos positivos e resultados positivos. Então, nem sempre vai dar para eu ter o mesmo comportamento de quando namorava, de quando era mais nova, mas o que eu posso fazer agora que vai me trazer esses sentimentos, essas sensações? A Regina falou que adorou o exemplo da vela e que vai adotar um lencinho na cabeceira. Olha aí, uma outra sugestão também. Sim, olha que bom. Ótimo. E tem uma pergunta aqui da Josi, do Estúdio Josiane Dias. A autocobrança dificulta esse processo? Sim, porque se eu me cobro excessivamente, é o que a Dani colocou lá da gente sempre querer mais, né? Se eu me cobro excessivamente, eu perco o foco também para os outros sentidos, né? A minha percepção para os outros sentidos vai me prejudicar. Então, por exemplo, se eu estou em busca do empoderamento como profissional, mas eu estou me cobrando demais, eu não vou perceber como as pessoas me olham, como eu sou vista, como a minha presença em certo local faz a diferença. Então, se meus outros sentidos, que são importantes para esse processo de empoderamento, eles vão ficar, de certa forma, adormecidos, porque a minha cobrança naquilo ali está excessiva. Sim, então, reconhecer, mais uma vez, os limites, colocar etapas para um processo. Eu não tenho que sair do ponto A e a Z de uma hora para outra, né? Eu tenho que estabelecer etapas e respeitar essas etapas, tá? Sem sofrimento. Ah, mas eu ainda estou no C. Calma, é um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Né? E ter paciência também. Muito bom. Vanessa, você quer falar alguma coisa para a gente amarrar tudo que a gente falou hoje? Conseguir finalizar? Esteja à vontade. Eu quero agradecer. Fiquei super feliz. Me coloco às ordens quando quiserem de novo. Estou preparando umas
uma novidade para as empreendedoras, tá? Eu vou colocar para gente e acho que nós vamos em breve ter um serviço também de sexualidade aqui. Eu não posso falar ainda, mas um serviço aberto para a comunidade, tá? Vinculado à atividade de educação. Mas aí eu trago as novidades para vocês, pode deixar. Tá bem? Tudo bem. Obrigada, Vanessa. Obrigada, meninas, pela presença. Eu vou desativar aqui os comentários só pra gente a todas. Fiquei muito feliz. a gente fazer. Vanessa, faz uma pose aí bem bonita pra gente fazer um print aqui da tela agora. Sorrisão. Sorrisão. Lá vai. Sem Maria Clara, tá? Não, é só a mamãe. Foi uma com a Maria Clara, agora uma sem Maria Clara. Isso. Tá. Obrigada, Vanessa. Obrigada, meninas. Quem puder, quem tirar print aqui também, quiser postar lá nas redes sociais, marca o Instagram da Vanessa. Fala teu Instagram, Vanessa. Doutora Sexwoman Vanessa. DRA Sexwoman Vanessa. Muito bem. Marca a Vanessa e o Instagram do Empreendedoras pelo Mundo. Beijo. Obrigada. Beijo. Amanhã a gente tem outra live. Amanhã é o dia da Josi do Estúdio Arro também, para falar um pouquinho sobre esse momento. A Josi, claro. Como ultrapassar esse momento que a gente está passando agora de uma forma mais leve. E esperamos vocês amanhã. A live vai ser às 19 horas, tá bom? Tá Beijo. Beijo. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau.